gostaria inicialmente de agradecer o convite que foi formulado para estar aqui participando desse evento e principalmente por estar iniciando esse evento tão importante na pessoa do Ney Ribas, né, eu sou nosso presidente do Observatório Social do Brasil, também ao Edson Campagnolo, que é o presidente diretor-geral aqui do sistema FIEP, né, ele está aqui presente conosco também, e sempre atuando, né, tanto o Ney quanto Edson Campagnolo, atuando em todas as demandas em prol de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo, nós temos, né, condições melhores para as empresas, para nossos cidadãos, que é o espírito representado por todos que falarão nesse painel e nesse evento. Então, inicialmente, dou boas-vindas a todos, né, agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo participar, e sem mais delongas, né, vou passar a palavra ao Emerson Mello, para que possa fazer a sua explanação por 15 minutos. Emerson, contigo. É sempre um prazer poder falar sobre compliance no Brasil, principalmente nos últimos 5 anos. Né? Claro que se a gente falar dos últimos 3 anos é um pouco mais intenso, mas para mim tem sido muito gratificante poder ajudar as empresas e ajudar a sociedade em executar atividades ou executar processos, transações de uma forma mais limpa, né? Contribuir para que os seus processos estejam sendo construídos de forma ética, dentro de uma conduta ou dentro dos padrões de conduta ética. Diante desse cenário que nós temos hoje e diante daquilo que nós temos passado nos últimos anos, o que eu tenho percebido é que temos uma evolução, sim, nos últimos... Obrigado. Temos uma evolução significativa aqui na maturidade de compliance do Brasil. Temos, sem dúvida nenhuma, empresas comprometidas para estar cada vez mais em conformidade com as práticas, com o ambiente regulatório, com suas políticas e normas de conduta. Foi pensando nesse cenário que, desde 2015, nós desenvolvemos uma pesquisa. Essa pesquisa ela tem no âmbito nacional. Eu vou percorrê-la aqui durante meus 15 minutos, doutor, para que a gente possa seguir aqui a agenda, né? Então, de uma forma, apenas uma introdução, então a gente teve aqui a participação de aproximadamente 250 empresas. Dessas 250 empresas, elas responderam 27 perguntas, passando por 8 principais elementos de compliance, sendo governança e cultura o principal pilar dentro da implementação de um programa de compliance. Naturalmente, quando eu vejo aqui a participação das empresas ao redor do Brasil, a gente teve uma concentração bastante significativa na região sul e sudeste, né? Ainda uma participação um pouco menor norte, nordeste e centro-oeste. No entanto, o que nós temos feito para conseguir uma maior captação de respondentes ou a participação dessas empresas para que a gente possa efetivamente ter a maturidade como um todo do Brasil, eu percorro todas as capitais e faço diversos seminários pedindo o apoio, né, necessariamente dessas empresas e, naturalmente, conscientizando. Acho que esse, sim, é o nosso papel como cidadão brasileiro. Das principais empresas, eu não vou me estender nesses próximos 2 slides, eu passo por todas as empresas de diversos tamanhos, seja ela pequena, média ou grande, multinacional ou nacional. E aqui sim é uma imagem interessante da pesquisa. Muitas pessoas podem questionar, poxa, mas nós estamos tratando exclusivamente de pessoas que tomam decisão, que não tomam decisão, qual que é o perfil do respondente? E, nesse sentido, essa pesquisa ela capturou, em 2015, 80% dos seus respondentes são tomadores de decisão, seja no nível gerencial, numa diretoria ou até mesmo membros de conselho de administração. E, em 2016, esse número permanece na casa dos 80%, que significa que, sim, a pesquisa ela representa a tomada de decisão ou a resposta dos tomadores de decisão dentro de uma organização. E como principais itens identificados nessa pesquisa, dentro de uma metodologia de programas de compliance, nós temos aqui, não adianta eu simplesmente implementar o programa de compliance e partir, poxa, agora é importante, deixa eu cuidar do meu compliance. Simplesmente eu vou cuidar de um determinado tema e vou me esquecer dos demais. Olhando para esse contexto, é fundamental que as empresas elas tenham, sim, uma maturidade de compliance, mas que elas olhem os riscos.
Falar de compliance não é exclusivamente falar de anticorrupção, não é só falar de lavagem de dinheiro, mas eu tenho conflito de interesse, eu tenho aspectos de ética, tenho aspectos regulatórios que dependem de cada uma das empresas e, naturalmente, o programa de compliance ele não deve ser absorvido um pacote e eu vou encaixar esse pacote em cada uma das empresas. Então, eu preciso entender quais são os riscos que eu estou situado para poder implementar esse programa. Me preocupou muito esse primeiro mapa em que ele mostra que 58% das empresas conhecem seus riscos, no entanto, 42% delas dizem sequer conhecer. Isso me preocupa. Como gestor, como executivo, se eu não conheço quais são os riscos, eu não tenho a menor condição de criar um programa de compliance ou qual que é a magnitude, a severidade com que esses riscos eles têm se materializado dentro da minha organização. Então, é fundamental que a gente implemente, sim, o programa de corrupção e vários outros programas, mas eu preciso conhecer o risco para ter essa dimensão. Um ponto importante aqui também na pesquisa, no canto direito da tela, é sobre a estrutura de compliance, né? Então, eu vejo que diversas empresas têm estruturado o seu compliance, isso é um fator extremamente positivo. No entanto, quando eu vejo as estruturas, elas não permitem ainda ela não é independente, não é autônoma. Então, é muito similar que para cada um dos senhores e senhoras eu estabelecesse que serão responsáveis por implementar um programa de compliance hoje, mas que vocês não terão recurso suficiente para implementá-lo. Ou seja, eu dou a responsabilidade, mas eu não entrego os meios, né, para que vocês possam desenvolvê-los. E essa pesquisa ela percebeu que 44% das empresas não possuem uma estrutura de compliance 100% dedicada para esta função, e daquelas que possuem, 52% mencionaram não possuir recursos adequados para executar as atividades, né? E daquelas ainda que disseram possuir uma estrutura, possuir recursos adequados, afirmaram não possuir autonomia e independência para executar a função. Ou seja, nós temos sim uma informação importante de que o Brasil ele está evoluindo, né? Os executivos estão percebendo cada vez mais que ter um programa de compliance, que cuidar da ética e da conduta é fundamental para o negócio. Mas nós temos ainda um longo caminho pela frente. Passando para a próxima tela, onde a gente fala do terceiro elemento de compliance de estabelecimento de políticas, aqui eu faço um destaque à existência ou não de códigos de conduta. A pergunta em que nós fizemos nessa pesquisa, nesse diagnóstico, foi: poxa, ok, nós estamos falando já, se considerar o projeto de lei anticorrupção desde 2010, mas nós temos diversos outros mecanismos de compliance, diversos outros mecanismos de governança corporativa, a qual ética e conduta faz parte. E quando eu olho o resultado dessa pesquisa, eu vejo que 17% das empresas não possuem ainda um código de conduta ou um código de ética e conduta. Isso sim é preocupante, né? Eu preciso definir alguns padrões ou definir a forma como eu quero me relacionar, seja dentro da minha empresa ou com os meus clientes, os meus fornecedores e parceiros de negócio. Então, eu vejo ainda, do ano passado para este ano não mudou, permaneceu o número de 17%, mas existe ainda, acho que um campo aqui grande a ser seguido. E como contraponto, eu vejo que qualquer programa de compliance você precisa ter também medida disciplinar, né? Não adianta você estabelecer as regras meramente e deixar que alguém, na sua mera condição de cidadão e seguindo a sua própria ética, entenda que ele vai se punir. 35% das empresas disseram não possuir qualquer mecanismo de medida disciplinar. Esse ponto é bastante interessante porque não basta estabelecer a regra, mas eu tenho que estabelecer, se eu infringir esta regra ou se eu passar do meu limite, qual que será a minha punição. E diante desse cenário, a gente vê ainda que as empresas ainda não desenvolveram os seus mecanismos de forma apropriada. Naturalmente, falando ainda dos elementos do programa de compliance, comunicação e treinamento é um outro elemento fundamental e tem sido desenvolvido pelas empresas de forma ampla, mas é importante que a gente estabeleça a comunicação adequada em todos os níveis da organização, em toda a nossa cadeia de valor. E quando eu vejo aqui a análise de dados ou tecnologia, né, é muito bacana falar em compliance, muito bacana falar em gestão de riscos, mas o quão preparado eu estou, tecnologicamente falando, para realizar qualquer tipo de análise de gestão de risco? Vamos imaginar que eu sou uma empresa com 100 mil profissionais, como que eu monitoro todos eles, né?
diariamente eu olho os jornais, olho as revistas nacionais e internacionais, e eu vejo que tem diversos escândalos sendo apresentados aí, publicados. Então, o apoio de tecnologia, ele ajuda os executivos a exercer a sua função. Não menos importante, quando a gente fala de reporte, né, de como que é essa linha de reporte das empresas, eu tenho percebido também que ainda não é adequada. 37% das empresas mencionaram ter, sim, um reporte independente, um reporte mais maduro, e que seria isso reportar para um gestor de compliance chamado Compliance Officer, ou então para uma cadeia independente de conselho de administração ou comitê de auditoria. Por outro lado, eu vejo uma grande parte das empresas ainda pouco madura nesse sentido de reporte, né? E canal de denúncia, diversas pesquisas internacionais têm demonstrado que é um dos mecanismos mais eficientes para prevenir ou detectar os relatos ou eventual desvio de conduta das organizações, mas a gente vê que 12% das empresas declararam possuir e 12% delas que possuem mencionaram também que não monitoram as informações que chegam, né? Em relação à maturidade do ambiente de compliance, acho que vale a pena só fazer um paralelo anterior a isso, é que se a gente olhar meramente para a maturidade do programa de compliance, a maturidade das empresas brasileiras, e aqui eu estou falando com o viés da pesquisa Maturidade de Compliance, eu percebo que não houve, olhando apenas a estatística, que não houve uma alteração na posição. Se nós compararmos aqui numa escala de 1 a 5, que não houve qualquer alteração. No entanto, quando eu olho qual foi o total de investimento dessas empresas, se eu considerar os dois maiores níveis, de acima de 5 milhões ou acima de 2 milhões de reais investido em compliance, eu percebo sim uma mudança significativa de 2 milhões em 2015 para 9 milhões em 2016. E, naturalmente, a concentração dessas empresas permaneceu ainda com um investimento de até 500 mil, o que pode significar aí uma necessidade de investimento dentro dos programas de compliance e, naturalmente, dentro dos seus padrões de conduta ética. E quando eu vejo o quadro, falando especificamente dos 5 níveis de compliance, eu tenho sem infraestrutura, que seria o menor nível, e alta performance, como se fosse a maior escala em um programa de compliance, o que aqui, guardadas as proporções de todas as empresas, seria empresas de ambiente regulatório, como, por exemplo, o setor bancário ou a indústria financeira de uma forma ampla. Ela tem uma pressão regulatória, indústria energética e assim por diante. Então, considerando todos esses elementos de que nós permanecemos no mesmo estágio, eu acho que essa é uma mensagem importante e, respeitando meu tempo, eu acho que a mensagem final é: ficaria surpreso se o perfil que tivesse aparecido aqui fosse mais maduro. Porque na primeira pesquisa nós tivemos, sim, a concentração nos 2 menores níveis. Imagina que na segunda pesquisa, na segunda edição em 2016, eu percebo que esse número ele melhorou e muito. Ou os executivos não estão sabendo se autoavaliar, não estão conhecendo a sua estrutura e não sabem o que deve ser feito, ou então fizeram qualquer coisa e entendem que está funcionando de uma forma adequada. Cultura, conduta, padrões de conduta ética, de uma forma geral, não muda do dia para a noite. A gente precisa, eu tenho falado em algumas plateias e digo, é como criar um filho. Você precisa educá-lo e continuar a educação até o resto de sua vida. E o compliance é a mesma coisa, né? Não dá simplesmente para, a partir de hoje, eu decido ter compliance e no ano que vem ele está implementado. Então, essa é a minha mensagem a todos. Temos, sim, acho que executivos muito preocupados com o programa de compliance, muito preocupados com essa nova era, e eu tenho certeza, tenho a absoluta certeza de que os próximos dias serão muito melhores aí para os executivos e que nós fazemos parte de um momento importante para o Brasil e, sem dúvida nenhuma, seremos protagonistas aí dessa nova era. Obrigado, doutor. Agradecemos imensamente a participação do Emerson Mello, é o diretor líder, né, diretor sócio-líder da KPMG. E, de imediato, já passamos a palavra a Camila Araújo, que é também diretora líder da
Deloitte. São duas, então, instituições e entidades que trabalham com o tema de compliance. Camila, a palavra é sua. Obrigado. É um prazer participar desse evento. Eu agradeço o Observatório Social do Brasil, que fez esse convite tão honroso para nós, para poder compartilhar um pouquinho das informações que as empresas têm vivenciado, né, das experiências das empresas com relação ao combate à corrupção, nesse cenário que o Emerson explicou tão claramente na primeira palestra. O que eu trouxe aqui para conversar com vocês é um detalhe bastante relevante dos programas de compliance e que, nos primeiros anos da lei, lembrando que a lei veio em 2013, as empresas não deram tanta atenção, mas que, ao longo de 2014 e 2015, esse pequeno detalhe se mostrou extremamente importante e, hoje, um dos grandes focos dos programas de compliance das empresas, das organizações no Brasil, que é a corrupção na cadeia de fornecimento. Tá? Então, só para a gente fazer uma introdução, quando a gente fala de corrupção no mundo, o IMF soltou um relatório no final do ano passado dizendo qual que é o valor estimado da corrupção, né? Quando a gente olha esse número, uma variação que vai de 1,5 a 2 trilhões de dólares, é espantoso, né? E isso chega muito próximo do PIB de um país, como o Brasil. Então, o mundo perde muito com essas práticas irregulares, essas práticas antiéticas que tiram da população os seus direitos ao básico, a infraestrutura, saúde e tudo. No Brasil, a gente vê bastante movimento, especialmente derivado da promulgação da lei, e você vê um movimento muito forte das empresas buscando aderir aos requisitos da lei e aos programas de conformidade que foram divulgados no regulamento em 2015. No regulamento federal. Quando a gente vai olhar, então, a cadeia de suprimentos, que é uma linha da lei que é extremamente importante, o Pacto Global, da qual somos grupo, somos membro, soltou, em 2010, um pouco antes da promulgação da lei, a primeira versão do Guia de Avaliação de Riscos de Corrupção na Cadeia de Suprimentos. E, no ano passado, soltou a segunda versão mais atualizada, já com base no Guia de Avaliação de Riscos da ONU, que a gente também participou na definição da metodologia. Tá? E esse guia traz alguns pontos bastante interessantes para a gente começar a trabalhar com esse foco de cadeia de fornecimento. Inclusive, um detalhe, quando a gente está falando de cadeia de fornecimento, a gente não está falando só do fornecedor, né? Inclusive, costumamos chamar de terceiros, por quê? Porque a gente está cobrindo um escopo de parcerias dentro das organizações que vão desde fornecedores, prestadores de serviço, representantes, agentes, distribuidores, ou seja, todos aqueles terceiros que participam do negócio de uma empresa e que fazem essa empresa gerar valor, né? Gerar valor para a comunidade, para a sociedade e para ela própria, para os seus acionistas. Tá? Então, quando a gente está tratando aqui da cadeia de fornecimento, a gente está olhando esse espectro todo de relacionamentos. Tá? Então, quando a gente fala das atividades, né, que podem ser citadas como exemplos de corrupção na cadeia de suprimentos, a gente está vendo fraude nos processos de compras, que acontece bastante, a gente viu exemplos práticos aí na mídia, não precisamos nem nos aprofundar muito, pagamento de propinas, faturamentos fraudulentos, superfaturamentos, fornecedores que corrompem requisitos de saúde e segurança, ou até mesmo na busca de uma licença ambiental, uma licença de operação, ou seja, você tem uma série de situações que, no dia a dia das organizações, se ela não tem um programa de compliance robusto e uma cultura ética e de integridade nos negócios, ela acaba ficando suscetível, né? Ela corre mais risco, né? E aí, como que a gente mitiga esse risco, então? Existem exemplos práticos que o guia traz de como você pode mitigar esses riscos da melhor maneira. Lembrando que, como a gente já ouviu bastante, né, corrupção, infelizmente, a gente não consegue eliminar, mas a gente tem que trazer ela para patamares aceitáveis e os casos de exceção têm que ser tratados e devidamente penalizados, devidamente punidos. Então, dentro do foco de mitigação, né, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com princípios e políticas para os parceiros, para os terceiros, fornecedores. Né? Eu vejo muita empresa
que ela desenvolveu o seu código de ética e conduta e ela estendeu esse código de ética e conduta para os seus terceiros. Muitas vezes, empresas que não têm uma base documentada de conduta, ela adota da empresa que está sendo o seu cliente. Ou empresas que já têm e que buscam se adequar às demandas do seu cliente, ou seja, você, com um simples gesto, acaba atingindo toda a sua cadeia de fornecimento. Além disso, as empresas têm fortemente trabalhado com procedimentos de diligência. Inclusive, um dos requerimentos do guia de compliance da CGU é você conhecer o seu terceiro, né? Você conhecer o seu parceiro. E aí você analisa, dentro das bases públicas e disponíveis no mercado, informações que trazem um pouco mais de conhecimento daquela empresa, ou daquela pessoa, ou daquele terceiro que você está querendo contratar e trazer para dentro de casa. Significa que, se aparecer alguma coisa, você vai deixar de contratar? Não necessariamente. Você precisa ter um processo dentro de casa onde você recepcione essas informações, você pondere o risco de alguma exceção, de alguma observação que venha dessa pesquisa, e aí você tome a decisão. Tá? Mas o importante dentro do seu programa de compliance é você conhecer. Conheça, né? Conheça o seu parceiro, conheça o seu terceiro. Capacitação dos fornecedores, não só contratá-los e conhecê-los, mas trazê-los para o seu ambiente de negócios, para a sua cultura ética e de integridade. Então, muitos treinamentos que as empresas começaram fazendo para os seus próprios funcionários, elas estenderam isso para os seus terceiros, para os seus parceiros, a fim de que todos conhecessem o mesmo tom, né, o que a gente chama o tom do topo, fosse replicado também para a cadeia de suprimentos. Monitoramento para a execução do contrato em si, auditorias periódicas, ou seja, não é que você contratou e você esqueceu, você tem que continuar monitorando ao longo da vida do contrato se tem informações novas vindas do seu parceiro, se ele está executando o trabalho conforme as regras estabelecidas em contrato e conforme a cultura que você espera que ele aceite, que ele pratique. Enfim, e controles adicionais anticorrupção que você pode implementar dentro do seu programa. Esses são alguns dos exemplos que a gente traz aqui, que estão no guia. O guia está disponível no site do Pacto Global para quem quiser baixar. É público e é bastante interessante para conhecer. Quais os principais benefícios dessas boas práticas? Enfim, a gente conscientemente sabe que isso traz uma redução grande de irregularidades dentro das empresas. Quanto maior o controle e mais fortalecido a sua cultura, menor a ocorrência de fraudes. Tá? Você também melhora a reputação porque você se torna uma empresa ética e você é visto como uma empresa ética. No mercado, o mercado é cruel, ele não perdoa. Então, se você tem algum escândalo, se você tem algum desvio, reconstruir credibilidade custa muito caro e leva muito tempo. Inclusive dentro de casa com os próprios funcionários. A gente tem clientes que passaram por situações difíceis e não conseguem mais contratar pessoas. E a gente está num momento de desemprego no Brasil. E tem empresas que não conseguem contratar porque as pessoas não querem ser associadas a empresas que tiveram escândalos de corrupção. Então, a partir do momento que você implementa uma cultura ética e você mostra isso para o mercado, você tem mais atratividade. Ambiente mais favorável para a negociação, que eu estou mencionando, você é mais atrativo para o mercado, e você cria uma plataforma mais sustentável para crescimento. Ou seja, riscos imprevistos, escândalos que afetam o seu negócio ficam mais controlados, né? Porque você tem um ambiente de gestão e um ambiente de cultura implementado. Aí o guia ele traz o seguinte, ele traz 3 grandes tópicos que vocês podem se basear para fazer um trabalho dentro de casa. Desde a avaliação de riscos de corrupção na cadeia, como a relação custo-benefício, o que você vai implementar considerando o seu ambiente de negócios. Como o Emerson mencionou, não é pegar um produto pronto e implementar, às vezes ele fica caro demais para o que você precisa, ou às vezes ele é insuficiente para o que você precisa. E a adaptação do seu programa conforme seu perfil de riscos. Você tem muito fornecedor, muito parceiro, você vai precisar de um programa mais robusto. Você negocia com 1 ou 2 ao longo do ano, seu programa vai ser bem menos robusto, bem mais focado, né? Então, o guia ele traz um pouco desses detalhes, né?
ele divide, inclusive, em 4 categorias para fazer essa análise. O próprio negócio do cliente e as medidas já implementadas para combater a corrupção, ou seja, o que é que o seu parceiro já tem dentro de casa, o fornecedor e a natureza do seu negócio, assim como sua reputação, a natureza do serviço que está sendo contratado e o custo da corrupção do serviço. Esses 4 pilares, enfim, aqui eu trouxe alguns exemplos, eu não vou discorrer por todos eles por causa do nosso tempo, mas ele traz bastante informação de como você pode trabalhar esses 4 pilares dentro do seu ambiente de negócios. Tá? Passando rapidamente aqui, quando a gente fala do seu próprio negócio, da sua empresa, o que você está olhando? Puxa, eu tenho controle interno para prevenir e detectar situações de irregularidades? Né, ou irregularidades, incluindo o processo de compras, o processo de suprimentos? Quais processos de due diligence estão em vigor? Ou seja, qual que é o meu programa de compliance? O que eu tenho dentro de casa que me protege? Né? E aí você passa, então, para o seu terceiro. Quando você está fazendo uma contratação, você quer conhecer o que ele faz e como ele se comporta no mercado. Então, puxa, qual que é o tamanho dele, onde que ele está localizado, quais são os principais clientes desse fornecedor, como é que está a reputação dele em termos de integridade e conduta ética, quem que me indicou esse fornecedor, eu já tenho ele numa base, eu conheço, foi indicação, de quem veio a indicação. Né? Então, você faz um screening do fornecedor para iniciar o processo de contratação. Além disso, você vai ver qual que é o serviço que está sendo contratado, ou produto que está sendo comprado, enfim. Qual que é a natureza do serviço, qual que é o tamanho do contrato. Por quê? A depender de valores, a depender da expressão, da representatividade desse contrato, o seu processo de diligência vai ser mais robusto do que uma compra, uma contratação spot, uma contratação singular de pouco valor. Tá? Então, você olha envolvimento entre várias faturas e pagamentos ao longo de tempo, então você pega um comportamento do fornecedor, enfim, você tem uma série de ferramentas que te ajudam a fazer essa boa avaliação. E, por fim, o custo da corrupção no serviço. Então, quão dispendiosa seria a interrupção na minha cadeia de fornecimento se esse fornecedor enfim, praticar algum ato irregular, e isso trouxer um prejuízo para mim, né? Quais são os riscos operacionais dessa interrupção? Então, aí você simula e você, vamos dizer, estimula situações de crise, para ver quanto que isso vai me custar. Então, vale mesmo a pena contratar alguém que está com a ficha meio mais ou menos, ou é melhor investir um pouco mais em alguém que a gente sabe que não vai te trazer problemas de cunho ético, de cunho de integridade, né? Então, o guia ele traz essa série de questionamentos e te propõe meios de chegar a uma conclusão, né? A tomar uma decisão. Te recomenda criar, então, um framework para tomada de decisão dentro da companhia. É bastante interessante. Além disso, quando você está falando de governança de terceiros, eu diria que a parte de avaliação de riscos ela é uma das frentes que você pode fazer ou que você pode trabalhar num ambiente, num espectro muito grande de gestão desse relacionamento, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos do framework da Deloitte, do que você olha, desde a parte de estratégia, diligência, as auditorias contínuas, o compliance do contrato, a gestão por ferramentas específicas, monitoramento de crises. Muitas vezes você tem um fornecedor que não é só local, ele é mundial e tem coisas acontecendo em outras partes do mundo que são importantes para você tomar conhecimento. Então, você tem uma série de ferramentas que você pode usar para fazer a melhor gestão desse relacionamento com esse seu terceiro. E por que isso? Porque estamos todos preocupados em aderir, né? Aderir à lei, aderir às melhores práticas, ser bem reconhecido no mercado e mudar um pouco de uma cultura que, infelizmente, acabou se mostrando no Brasil bastante prejudicial, né? E eu acho que a gente está num momento, como o Emerson falou, de recuperação e de provar que o país é melhor que isso, né? Enfim, tudo que vem, todas as bibliografias que estão sendo divulgadas no mercado são positivas e ajudam as organizações a fazer a sua parte. Né? Eu acho que todos estamos aqui buscando a mesma coisa. Muito obrigada. Agradecendo a Camila Araújo pela fala que fez aqui no nosso primeiro Congresso Pacto pelo Brasil, né? E já parabenizando os organizadores do evento pelo acerto
na temática calamidades e eficiência da gestão pública. Realmente vivemos um momento de viragem em relação ao tema da gestão pública, de suma importância para todos nós, e precisamos atender justamente as calamidades. E o setor privado tem muito a nos oferecer, porque, em que pese não esteja diretamente dentro do setor público, é com ele que o setor público se relaciona, a gestão pública está relacionada com ele, e ele pode fazer muito pela gestão pública. E todos podemos fazer muito pela gestão pública, pela gestão do que é nosso. Até comentava com o Ney, né, alguns dias atrás, e a Rony também, que, na verdade, nós falamos, né, recursos públicos, mas, sobretudo, esses recursos são do contribuinte, são recursos nossos, são recursos importantes para nós. Então, todos nós temos uma parcial de responsabilidade em relação às coisas públicas, e a presença de todos vocês aqui hoje, né, nessa abertura do evento, nesse pacto pelo Brasil, né, também nesse 8º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais, sabendo e reconhecendo a grandiosidade do trabalho de todos os observatórios sociais pelo Brasil, né, e não precisa dizer mais, aqui todos sabem dessa importância. É um acerto muito grande a realização desse evento, e também contarmos, né, agora com a presença do Procurador Deltan. Pude a oportunidade de trabalharmos indiretamente desde 2003 na famosa Operação do Banestado, as contas CC5. Eu era juiz criminal em Foz do Iguaçu naquela época, e nos últimos 3 anos temos estados mais próximos e ele trabalhando diretamente como coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, juntamente com mais 12 procuradores da República. Muitos deles, né, trabalharam desde aquela Operação do Banestado, que deu toda origem a esse modo de investigação, essa força-tarefa, esse aprimoramento das instituições, não só o Ministério Público, mas a Polícia Federal, a Justiça Federal, a Receita Federal, enfim, todas as instituições brasileiras avançaram muito nesses últimos anos. Então, contar, né, hoje, no evento, com a presença e com a participação do Deltan é de suma importância, e agradecemos a sua presença, sabemos da agenda que não é pequena e das atribuições que não são poucas, e gostaríamos, então, de saudá-lo, agradecer e passar a palavra para que possa nos brindar, então, com conhecimento de umas pessoas que mais entendem desse tema de corrupção e que certamente pode e contribuirá muito para as nossas experiências de vida, e que nós possamos voltar às nossas comunidades e replicar, né, tanto esses conhecimentos quanto o que Emerson e Camila também já expuseram. Deltan, por favor. Gostaria de ter uma ideia, quantas pessoas aqui são vinculadas a algum observatório social? Poderiam levantar a mão, por favor? Acho que a imensa maioria. Quantas pessoas aqui são vinculadas ao setor de compliance de alguma empresa? Para eu ter uma ideia de com quem que eu estou falando. Obrigado. Bom, meu objetivo aqui hoje é tratar sobre calamidade em empresas. E eu vou começar citando 2 exemplos de calamidade de empresas. No primeiro caso, era uma empresa gigante brasileira, a maior empresa na época no Brasil, em valor de patrimônio, uma das maiores do mundo, e vejam que essa empresa tinha desviado de todos os contratos dela 3%. 3% para pagamento de propinas. E ela não percebia isso. Agora é muito pior do que isso, porque 3% era destinado apenas para o pagamento de propinas. Quem paga a propina não paga a propina de graça, paga para obter um benefício econômico que também sai do nosso bolso. O prejuízo que aquela empresa enfeitou foi muito maior. Essa empresa, como vocês sabem, é a Petrobras, e apenas em um dos contratos, uma auditoria que verificou entradas e saídas, valores, o valor do contrato, o valor que um fornecedor, uma empresa que tinha contratado com a Petrobras, tinha ofertado para receber e construir uma obra. E o valor dos gastos daquela empresa, e o que se descobriu foi que, analisando uma amostra de cerca de 1,4 bilhões de reais, o superfaturamento estava em torno de quase 50%, 600 e poucos milhões de reais. Vejam que aquela empresa pública, que tem o nosso dinheiro, estava sendo roubada em quase 50% do que ela estava gastando para fazer uma obra. Isso é calamidade. Agora, ao mesmo tempo que eu reconheço a calamidade,
vamos conversar um pouco sobre os controles internos dessa empresa. E eu recordo que quando o caso começou, o caso Lava Jato começou, nós tínhamos uma operação de lavagem de dinheiro, uma operação que apurava, investigava a lavagem de dinheiro de 4 organizações criminosas lideradas por doleiros. De repente, ele descobriu um pontinho de indicativos de corrupção, passamos a investigar aqueles indicativos de corrupção, chegamos a Paulo Roberto Costa e, até esse momento, nós tínhamos prova de lavagem de dinheiro oriunda de corrupção. E a gente tinha uma vantagem estratégica. Para você acusar a lavagem de dinheiro, você não precisa acusar a corrupção em si, basta você acusar, você ter prova da lavagem, dos mecanismos de ocultação, e você precisa, em relação à corrupção, apenas fortes indícios, ou seja, menos prova do que você precisaria para acusar a própria corrupção. E, é claro, nós queríamos a prova da corrupção, e nós fomos atrás da prova da corrupção. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi me reunir com um grupo de advogados da Petrobras. E eles vieram a Curitiba, sentaram na mesa, e eu expus os problemas, e eles viraram para mim e falaram: olha, Deltan, desde que esse caso veio à tona, nós colocamos um grupo de pessoas dentro de um escritório para olhar aquele contrato de trás para frente, um contrato da refinaria de Abreu e Lima. E essas pessoas especializadas olharam esse contrato de trás para frente em várias pessoas, e a conclusão a que nós chegamos é: não existe corrupção dentro da Petrobras. Todo o contrato é auditado não só internamente, mas também externamente por uma empresa independente e respeitável, e não tem como existir corrupção dentro da Petrobras. Pouco tempo depois eu marquei um encontro com o Tribunal de Contas da União, que tinha lançado um superfaturamento de aproximadamente 500 milhões de reais em relação a um contrato da Petrobras que era objeto da nossa investigação, um contrato da refinaria de Abreu e Lima. E eu fui me reunir com um auditor do Tribunal de Contas da União, uma pessoa muito capacitada, e ele falou: Deltan, a gente lançou mesmo isso, mas eu tenho uma notícia ruim para te contar. Para cada item de superfaturamento que a gente aponta, existem 20 advogados e contadores altamente preparados para apresentar N justificativas e mostrar que aquele valor era devido. Não sei se vocês já tiveram conversa com um grupo de advogados e contadores, mas se você chegar para conversar com um grupo de advogados e contadores sobre uma dívida que alguém tem com você, no final das contas você vai sair convencido que você tem uma dívida com eles. Essa é mais ou menos a realidade que a gente enfrentava naquele momento. Tudo veio a se tornar muito claro a partir do momento em que Paulo Roberto Costa colaborou, mas até aquele momento nós estávamos lidando com uma multidão de evidências, mais de 80 mil documentos apreendidos apenas na primeira fase da Operação Lava Jato, e tentando fazer sentido de tudo aquilo. E buscando rastrear dinheiro quando profissionais especializados, terceirizados da lavagem de dinheiro, que eram os doleiros, eles faziam mágica, eles tinham mecanismos sofisticados que eles empregavam para quebrar o rastro financeiro. Esse era o nosso cenário. Outro cenário de calamidade dentro de uma empresa. Uma grande empresa brasileira, uma campeã nacional, reconhecida como uma empresa em relação a muitos tinham orgulho. Muitos de nós tínhamos orgulho dessa empresa. Essa empresa passou a ser investigada por indicativos de lavagem de dinheiro e negou tudo. Pelo contrário, o que existiam eram abusos. Investigações abusivas que estavam perseguindo a empresa. Foi isso que os advogados declararam. Essa empresa passou a ser investigada mais e mais, passou a sofrer novas e novas buscas e apreensões, e os advogados continuavam apontando uma série de abusos nas investigações, uma cooperação internacional, segundo eles, fraudulenta, que buscava fazer, nas palavras dele, uma entrada selvagem no Brasil de documentos estrangeiros. Na nossa coletiva em que nós mostramos provas de corrupção e lavagem de dinheiro, os advogados da empresa fizeram em seguida uma coletiva, falando que a nossa atuação tinha sido midiática, e que nós estávamos atacando a empresa sem justificativa. Nós estamos conversando aqui sobre compliance nas empresas, sobre mecanismos para evitar que a corrupção aconteça, mas o que nós descobrimos nessa empresa é que existia um esquema, um sistema, um setor de anti-compliance. Por incrível que pareça, tinha um setor de compliance dentro da empresa. Até curioso que numa das audiências, antes dessa empresa vir a colaborar com a justiça, foi ouvida uma pessoa desse setor de compliance, não do anti-compliance, e a pessoa do setor de compliance falou: não, olha, tudo é verificado e tudo é regular,
E nós perguntamos, eu estava lá, eu perguntei para a pessoa, escuta, e os pagamentos no exterior? E os pagamentos por essas empresas offshore na conta dos funcionários da Petrobras, o que você tem a dizer sobre isso? E ela respondeu, não, isso a gente não olhou. Mas e depois que as investigações vieram à tona, vocês não foram olhar isso, examinar e fazer as perguntas dentro da empresa sobre a que se referiam esses pagamentos no exterior, nas contas dos funcionários da Petrobras? Ela falou, não, isso não está dentro do escopo da nossa atuação do compliance. E quem que define o escopo? Ah, os chefes, os diretores da empresa, o presidente, vice-presidente, diretores da empresa definem o escopo. Era muito mais grave do que a ausência de um setor de compliance. Existia um setor de operações estruturadas dentro da empresa voltado a fazer pagamentos ilícitos, pelo qual passou mais de 3 bilhões de dólares. Isso é calamidade. Como nós chegamos a isso? Nós só conseguimos entender esse problema se nós olharmos ele de uma dimensão macro. Porque, embora vocês olhando isso possam dizer, existem graves problemas dentro da empresa, na verdade esses problemas dentro dessas empresas só podem ser explicados quando nós olhamos um sistema político partidário. E quando nós observamos que essa empresa, essa última empresa que eu mencionei, ela era apenas um cliente desse sistema político partidário. Quando ela saía da porta dos gabinetes dos políticos, outra entrava e passava pelo mesmo processo. E é incrível que quando nós falamos de ética e dos crimes praticados, todo mundo tem uma desculpa. O empresário diz que ele praticamente era achacado e que se ele não fizesse, outro faria e a empresa não sobreviveria. Os diretores da estatal, que eram deuses dentro da empresa, como ministros, e lidavam com recursos maiores do que de ministérios, eles diziam que se eles não fizessem, outro fariam, e que eles só entraram lá, eles só conseguiram alcançar a posição de diretor justamente porque eles aceitaram participar do esquema. A questão não era nem tanto ganância, cada um deles ganhava em média mais de 100 mil reais por mês. A questão é que se eles não aceitassem participar, eles não estariam lá. Aí você vai falar com os políticos, e esses são quem menos reconheceu os crimes até agora, quem ainda deve as desculpas ao povo brasileiro. Nos outros setores nós temos uma série de colaboradores, mas no sistema político eles ainda estão na posição do Odebrecht, negando, acusando supostos abusos. Eles ainda não perceberam que talvez mais tarde será tarde demais para eles suportarem as duras consequências dos crimes deles. Agora, quando você confronta pessoas que estão nessa posição, eles vão dizer, olha, eu sou só mais um político. Na verdade, se eu não fizer isso, eu sequer sou eleito. Todo mundo faz. E aí você vai conversar com os operadores, com os lavadores de dinheiro profissional. E esses sim, coitados, eles vão dizer, olha, eu era apenas o leve trás. Existem N outros como eu, se não fosse eu, era qualquer outro do mercado. Quando nós vamos observar estatísticas sobre empresas, tem uma estatística que ouviu 8.718 participantes e traçou um perfil ético dos profissionais das corporações brasileiras. E nessa pesquisa, se identificou que 61% dos entrevistados afirmaram que consideram, ainda que, a depender das circunstâncias, empregar atalhos antiéticos ou ilícitos. 61%. 52% dos entrevistados revelaram uma permissividade ao recebimento de subornos, a depender das circunstâncias. Eu não estou falando dessas empresas que praticaram a grande corrupção da Petrobras, estou falando de uma série de empresas. Mais de 50% das pessoas reconhecem que, a depender das circunstâncias, se envolveriam em práticas corruptas e antiéticas. A população reclama dos políticos, mas quando nós olhamos uma pesquisa do Ibope, a conclusão dela foi a seguinte, abre aspas, o eleitorado sistematicamente indica repúdio aos atos ilícitos que atribui claramente à classe política brasileira, mas enxerga-se razoavelmente honesto, ao mesmo tempo em que pratica ou aceita uma diversidade de transgressões à lei no seu cotidiano. Existe calamidade nas empresas, mas a calamidade ultrapassa muito as empresas. É engraçado que quando nós olhamos as empresas, porque esse foi o tema que me acreditaram, falar sobre calamidade nas empresas, vários funcionários das empresas que eram responsáveis para pagar suborno,
eles recebiam uma parte do suborno em troca. Era a corrupção da corrupção, a corrupção ao quadrado. É o famoso slippery slope americano, a ladeira escorregadia. Se a pessoa cruza a linha ética, para praticar suborno, para praticar corrupção, a favor da empresa, se ela cruza a linha ética para favorecer a empresa, por que raios que ele não vai cruzar a linha ética para favorecer a ele mesmo? Afinal de contas, ele está correndo risco pela empresa. Transgressão por transgressão, favorecendo a empresa ou o seu próprio bolso, não é muito diferente. Diversos executivos pagavam propina e recebiam uma parte da propina de volta dos próprios operadores financeiros ou agentes públicos. Isso leva a um próprio conflito de interesses dentro do pagamento de propinas. Veja que curioso. Em tese, o funcionário da empresa devia querer pagar o mínimo possível de propina para majorar os lucros das empresas, mas o que aconteceu era diferente. Como eles ganhavam um percentual da propina de volta, eles queriam mais era pagar a propina mesmo. Isso leva a uma competitividade baixa das empresas. Nós passamos a ter falsos campeões nacionais. Empresas que eram campeãs dentro do país porque elas largavam na frente na corrida pelos negócios. Elas pagando propinas largavam na frente, mas quando elas vão competir no cenário internacional, adivinha o que acontece? A dura realidade coloca elas na linha para trás dos vencedores, aquelas pessoas empresas que conduzem os negócios licitamente no ambiente competitivo saudável. Por isso que estudos internacionais mostram que quanto maior o nível de corrupção num país, menor é a competitividade daquelas empresas daquele país no cenário global. A corrupção afeta os investimentos. Quem é que, em sã consciência, hoje investiria no setor de construção pesada, construção de infraestrutura? Quem investiria? Ninguém investe porque a mácula que algumas empresas traz acaba manchando todo um setor. Todo um setor. A corrupção, além de prejudicar os investimentos, ela traz uma série de outros prejuízos ao país. Nós poderíamos detalhar vários, mas eu vou ficar num só. Existe uma relação inversa entre níveis de corrupção e desenvolvimento econômico e social dos países. Isso é mostrado por estudos internacionais. Quanto maiores os índices de corrupção, menor o índice de desenvolvimento econômico e social de um país. O inverso é verdadeiro. Não existe como nós termos um país melhor sem nós enfrentarmos os problemas da corrupção. Não existe como. Não existe como. E a corrupção traz calamidade para dentro das empresas, traz risco de imagem, risco de disrupção nos negócios, porque agora, por exemplo, nessas grandes empresas, vários dos seus executivos que têm todo o conhecimento dos negócios na mente, estão sendo afastados, presos, retirados de dentro da empresa, quebrando a linha dos negócios. A corrupção traz ainda risco para os próprios negócios com outras empresas, porque ninguém quer esse risco de imagem, ninguém quer se relacionar com corruptos. A corrupção traz riscos de investimentos, como nós comentamos. E eu sei que eu já estourei meu tempo, então eu vou direto. Eu sei que não me é atribuído falar sobre solução, mas eu não vou resistir à tentação. Eu não gosto de trazer o problema sem trazer uma luz no final do túnel, e que essa luz no final do túnel não seja um trem. Nós precisamos de sistemas de compliance efetivos dentro das empresas, com tone at the top, com sistema de compliance estabelecido de cima para baixo e com exemplo em cima. Vejam que depois dos escândalos de corrupção, passou a assumir como presidente da Petrobras um presidente que agora está implicado nas delações. Nós precisamos estabelecer de cima para baixo sistemas de compliance que funcionem e precisamos mais ainda incentivar os sistemas de compliance quando hoje nós não temos um grande incentivo. O empresário é alguém extremamente pragmático. Ele só adota um sistema de compliance se ele valer a pena economicamente. Por isso que a melhor propaganda de compliance é a propaganda de um ex-vice-procurador-geral americano, em que ele fala que se você acha compliance caro, empresário, tente o não compliance. E você vai ver como ele é muito mais caro. Porque é assim que pensa o homem de negócios. Para que isso aconteça, nós precisamos tratar na nossa legislação entre compliance e dar um desconto para as empresas. Quando existir uma corrupção praticada pelas empresas e ela estiver sujeita a multas, nós precisamos de um desconto significativo para as empresas que tiverem um sistema de compliance bom, para incentivar elas a terem. Hoje o desconto é de coisa de 4% no Brasil, quando nos Estados Unidos esse desconto chega a 50%.
Mais do que isso, nós precisamos de sistemas como observatórios sociais, pessoas que controlem as contas públicas e que cobrem o aperfeiçoamento do sistema de controle das contas públicas. Precisamos ampliar a transparência, nós ainda pecamos por falta de transparência. Não por não ter leis boas nesse ponto da transparência, mas porque vários municípios e estados não os implementam adequadamente. Nós precisamos caminhar nessa direção e nisso os senhores são atores da transformação. Agora, mais do que isso, nós precisamos de duas reformas centrais no sistema brasileiro. Precisamos de reforma do sistema de justiça criminal e de reforma do sistema político. Eu não sou simplista, a corrupção tem uma série de causas, mas quando nós analisamos todas as causas apontadas pelos maiores estudiosos internacionais, essas são as duas causas que despontam dentre todas as outras. Falhas do sistema político e falhas do sistema de justiça criminal. Infelizmente, e eu estou concluindo, Buschneck, infelizmente compensa praticar crime de corrupção no Brasil. Apenas 3% dos casos de corrupção comprovadas são punidos no Brasil. A corrupção compensa praticar, não só porque a pessoa não é punida, mas porque o dinheiro desviado não é recuperado para os cofres públicos. Por isso que nós buscamos oferecer como uma contribuição com o debate as 10 medidas contra a corrupção em que todos os senhores são atores desse processo de transformação. E eu reconheço que os senhores fizeram e lutaram e se esforçaram para que isso fosse para frente. Eu queria fazer um rápido parênteses para agradecer e reconhecer o Observatório Social em trazer à discussão um pacto para um novo Brasil. Nós precisamos de um pacto pelo novo Brasil. É isso exatamente que nós precisamos trazer. Eu queria reconhecer a qualidade dos palestrantes, da Camila, do Emerson, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Ney, obrigado, Roni, pelo convite. E queria agradecer ao Buschneck, que é uma liderança nacional em tema de combate à corrupção, em tema dos assuntos que são de maior interesse público. Ele foi presidente da Associação dos Juízes Federais, e mesmo depois de ter largado a presidência, até hoje, ele é uma referência para a imprensa, é uma referência para todos nós. É um exemplo de pessoa que vai muito além da função de juiz, é um exemplo de exercício de cidadania. E, caminhando para a conclusão, nós precisamos caminhar para essas reformas, e todos nós vimos o que aconteceu com as 10 medidas contra a corrupção, não é verdade? Uma noite depois da tragédia do Chapecoense, enquanto a população brasileira chorava a tragédia, elas foram desfiguradas pelo Congresso Nacional na calada da noite. E isso nos trouxe uma grande frustração. E várias pessoas passam a dizer, vale a pena discutir um novo Brasil? Vale a pena discutir um pacto sobre um novo Brasil com esses parlamentares que estão aí? Michael Sandel, filósofo da Universidade de Harvard, veio ao Brasil e alguém perguntou, tem como existir uma sociedade mais ética com essa classe política? E ele respondeu, não, não tem. Agora, o desafio que eu quero trazer para os senhores é, nós brasileiros estamos acostumados a nos ver como vítimas do passado. Vítimas do passado, de um passado de colonizadores portugueses que trouxeram a corrupção, a burocracia, ou vítimas de representantes que, abre aspas, não nos representam. A grande verdade é que nós somos muito vítimas e somos pouco senhores da nossa história. Nós precisamos abandonar a posição de vítimas e assumir a posição de autores, escritores do livro da nossa história, senhores do nosso destino. Porque enquanto nós formos vítimas, nós vamos ficar esperando que heróis nos salvem. E a história mostrou que isso não vai acontecer. E não é uma pessoa e um grupo de pessoas que vai transformar o Brasil sozinho, mas o Brasil vai ser transformado quando cada um aqui disser, essa luta não é deles, essa luta é minha, e quando cada um aqui incendiar pessoas ao redor, e nós brasileiros carregarmos entre nós o espírito de lutadores, que tem sim frustrações, porque todos temos frustrações na vida, mas olham para as frustrações como um incentivo para superar desafios, para usar mais, melhor e diferente, para perseverar buscando um país melhor, porque lutar por um país melhor não é mais do que lutar pelas pessoas que nós mais amamos na face da terra. Porque se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, nós precisamos agora, mais do que nunca, dizer que nós todos somos sim brasileiros, e com todos os colaboradores dos observatórios sociais, nós vamos dizer que nós somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado a todos vocês.
Nós sabemos que na sua fala, no seu trabalho, nas suas atitudes, você representa isto. Isso nos representa muito para nós e nós podemos fazer com que isso represente muito na nossa comunidade. Realmente o acerto do Observatório Social, né, em coordenar e realizar esse primeiro congresso de Pacto pelo Brasil, tem no acerto de que nós devemos e precisamos ser protagonistas da nossa história. E nisso vem o que o doutor bem colocou.